Rocha. Quem é Luiz Paulo Correia da Rocha? Eu sou engenheiro civil, com mestrado em transporte na COP, e estou na política há muito tempo. Entrei nela no ano de 66, quando ingressei na Faculdade de Engenharia, na luta contra a ditadura. Sou filiado ao PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, desde o ano de 1993. E presido o partido aqui no Rio de Janeiro. Eu tive diversos cargos públicos, né, sempre na área da engenharia, e já fui vice-governador do estado entre 95 e 98. Olha, seria a continuidade, né, das lutas que eu já travo. E a primeira delas diz respeito à mobilidade urbana, que eu digo que hoje nós temos na nossa região metropolitana a imobilidade urbana. No ano de 2013, como você recentemente verificou pelos jornais, o prejuízo de congestionamentos na região metropolitana atingiu um montante de 23 bilhões de reais. Isso se dá por motivos e erros estratégicos, principalmente, mas não só, do governo federal. O governo federal dá incentivo fiscal no IPI para botar o carro mais barato, alonga os financiamentos e não investe no transporte público, nem tampouco no sistema viário. Então, cada vez mais o volume de carros na rua cresce sem que haja espaço viário para eles. Quando dá incentivo fiscal de IPI, o IPI é a base de cálculo do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Tira recurso dos municípios que investem menos em infraestrutura. Então, tem uma política federal errada, que é acompanhada pelos estados, de apostar e incentivar a indústria automobilística. Então, este é um erro crasso, que se associa a um combustível subsidiado, levando também como consequência a falência da nossa maior e mais gloriosa estatal, que é a Petrobras. Então, você veja, já começa numa medida estrutural absolutamente errada. Segundo, temos um príncipe regente na cidade que demoliu a perimetral, que era uma via para alimentar a Ponte Rio-Niterói, a Linha Vermelha e a Avenida Brasil, construída pela União, e estabeleceu o caos no perímetro urbano, antes de fazer o VLT. E agora, depois de estabelecer o caos, já começa a falar em rodízio de automóveis, sem nenhum planejamento para fazer uma medida dessa. E, além do mais, é um prefeito que não conversa com os seus prefeitos vizinhos, toma suas medidas unilateral, prejudicando inclusive os outros municípios. Então, veja você, o que falta nesta região metropolitana? Eu tenho uma lei que jamais foi implantada, cumprida, que define que tem que ter um plano estratégico para a região metropolitana, que defina o uso do solo, habitação, áreas industriais, políticas de transporte, etc. A gente tem gritado, esperneado, protestado, feito matérias jornalísticas, feito projeto de lei, emendado, etc. Mas deputado não tem plano de governo, né? Deputado tem plano de luta. Quem tem plano de governo é a caneta do executivo, porque a gente não determina o que o governo vai fazer. A gente fiscaliza o governo, ajuda a fazer o orçamento. Aí o governo vem e remaneja o orçamento em 20%, adultera todo o orçamento básico. Então nós somos os fiscais. A função de um parlamentar é fiscalizar o governo, é legislar, aperfeiçoar a legislação existente, é ser canal de mediação entre as demandas populares e os poderes constituídos, é ser um formador de opinião
né, emitindo juízo de valores sobre tudo que acontece na sociedade. Mas a caneta não é do deputado, é do chefe do executivo. Sim. Se eu sou um social-democrata, é porque eu acredito na democracia, na república, enquanto res pública, respeito a coisa pública, e acredito que um país só cresce harmoniosamente se ele se desenvolver, sob o ponto de vista econômico, social e ambientalmente preservando o seu status.